Olá! Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre os auxílios estudantis do IEFSU de Minas. Teremos a participação do nosso assistente social, Fábio Geraldo de Ávila, o servidor do IEF, o Rafael Neves, e também o nosso ex-aluno, o Flávio Oliveira. Tirem suas dúvidas, mandem as suas perguntas, estaremos aqui para responder a todas elas. Aproveito aqui para já deixar o convite para você conhecer os nossos cursos gratuitos, cursos técnicos, cursos superiores. Dá uma entradinha lá no nosso portal, tá bem fácil de achar. É o portal.pcs.ifsudminas.edu.br. Aproveito também para convidá-los para seguir a gente nas nossas redes sociais. É só pesquisar pelo @ifpocusoficial. Estamos aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Compartilhe essa live com quem vocês acreditam que possam usufruir desse conteúdo. É só clicar nessa setinha aqui embaixo e enviar para os seus amigos. Os nossos convidados já estão chegando, vou acrescentá-los aqui na nossa videochamada e apresentar cada um deles. Como eu comentei, podem fazer as suas perguntas. Hoje vamos falar então sobre os auxílios estudantis do IEFSU de Minas. Está chegando ali o Rafael, o Fábio. Boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Dani. Tudo certo? Tudo certo. Vou acrescentar o Flávio também. Já fica Beleza. todo mundo aí. Bom, deixa eu comentar aqui um pouquinho sobre a formação de cada um de vocês. O Fábio, ele é o nosso assistente social aqui do IEFSU de Minas, campus Poços de Caldas. O Fábio Geraldo de Ávila, que também é mestre em bioética. Aqui embaixo a gente tem o Rafael Martins Neves, que ele é historiador, mestre em educação e servidor também no IEFSU de Minas, campus Poços de Caldas. E o Flávio Oliveira Santos é o nosso licenciado em Biologia, formado pelo IEFSU de Minas, campus Poços de Caldas, e atualmente ele é mestrando em Educação Científica e Ambiental pela UF. Então é isso, eu queria que cada um desse a sua boa noite, as suas palavras iniciais. Bom, para mim eu estou aparecendo aqui primeiro depois de você, no sentido horário, então eu vou começar. Boa noite, pessoal, eu sou o Fábio, né? Acho que todo mundo não, mas a maioria do pessoal já me conhece. Eu atuo como assistente social no campus Poços de Caldas, do IEFSU de Minas, né? E esta noite eu vou estar aqui com essa equipe maravilhosa aí, tirando dúvidas de vocês e batendo um papo aí sobre as políticas, né, de assistência estudantil, o acesso aos auxílios estudantis, em especial no campus Poços de Caldas. Bacana. Boa noite, Rafael. Boa noite, Dani, Fábio, Flávio. Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Bom, Dani, primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui, né, parabenizar pelas lives que têm acontecido aqui no perfil do campus, né. É muito importante que a gente ocupe esses espaços, né, de divulgação do nosso trabalho e para poder dar uma devolutiva para a sociedade do que a gente faz, né. Então, muito bacana o trabalho que você está fazendo, te parabenizar aí e agradecer pela oportunidade da gente estar debatendo assistência estudantil aqui. Muito legal. Nosso querido ex-aluno, boa noite, tudo bem? Boa noite, Dani, tudo bem? Boa noite, Rafael, boa noite, Fábio. Boa noite todo mundo que está assistindo aí a gente nessa live. Estamos atingindo aí a faixa dos 22 viewers, né? Espero que tenhamos mais engajamento aí, porque é um tema muito importante que a gente vai falar aqui hoje, né? E, além de ser um tema muito importante, é um tema que gera muitas dúvidas nos alunos e, às vezes, por falta de informação, eles não vão procurar uma ajuda, não procuram o setor de assistência ao educando do campus e acabam aí passando por dificuldades, sendo que o auxílio estudantil está aí justamente para isso, né? Para auxiliar esse aluno na sua formação. Então, espero que seja um encontro bastante agradável. Tenho certeza que iremos acrescentar bastante aos nossos visualizadores. Com certeza, Flávio. Vai ser muito legal, tenho certeza disso. E para a gente começar o nosso bate-papo,
eu acho que a gente pode começar falando sobre esse histórico, né? O auxílio estudantil, ele faz parte aí de um histórico de conquistas estudantis, né, relacionadas às políticas de assistência estudantil. Então, eu gostaria que o Rafael falasse um pouquinho para a gente sobre isso, ele que é historiador, mestre em educação. O que a gente pode falar sobre esse assunto, Rafael? Bom, Dani, discutir assistência estudantil, para a gente discuti-la, entender o contexto que ela se coloca, é muito importante a gente compreender o histórico da educação no Brasil, né? E aí, para não ir muito atrás, né, eu vou pegar o histórico da educação no século passado, né? Durante todo o século passado, os espaços educacionais de maior prestígio social, digamos assim, né, como, por exemplo, as universidades públicas e os colégios federais, eles se constituíram em espaços bastante segregados, digamos assim, né? Eles eram espaços que eram ocupados majoritariamente por pessoas ou das classes médias altas ou das elites, né? O Brasil, na maior parte da sua história, ele não teve universidades, e quando ele teve universidades, nos anos 30 do século passado, elas foram constituídas mesmo como um espaço muito excludente, né? Essa exclusão, ela se dava de diferentes formas. Nesse período todo que eu estou falando, né, a forma mais clara de exclusão na educação pública brasileira era o acesso, né? Então, o acesso por meio dos vestibulares, que eram provas extremamente difíceis para a maioria da população, tanto por questões geográficas, né? Então elas eram aplicadas só na cidade em que a universidade estava localizada, quanto por serem provas de uma dimensão muitas vezes muito conteudista, longe da formação que se tinha nas escolas públicas em geral, né? Eles constituíam uma barreira de acesso, que os vestibulares associados às poucas vagas que existiam. Por outro lado, quando acontecia de indivíduos, filhos e filhas das classes trabalhadoras, adentrarem nesses espaços, né, o desafio que se colocava era o desafio da permanência. O acesso era garantido, mas muitas vezes a pessoa não tinha condições de moradia para participar ali, não tinha condições de transporte, condições de alimentação, né? Ou mesmo a trajetória escolar anterior dela não dava acesso àqueles conhecimentos valorizados naquele espaço, né? Ou as habilidades socioemocionais colocadas naquele espaço, e a exclusão acontecia durante o processo. Essas duas formas de exclusão, tanto a partir do acesso quanto pela permanência, elas eram justificadas pela ideologia da meritocracia, né? A ideia de que as pessoas que entravam e que se mantinham na universidade pública ou nos colégios federais, no Cefet, etc., eram as pessoas mais dedicadas, que trabalhavam mais, que se esforçavam mais, apagando toda a dimensão social que estava por trás do processo de exclusão, né? Esse processo, obviamente, ele não é unilateral. Se a educação é extremamente excludente no Brasil desde sua origem, o fato é que as lutas pela popularização da educação, pela popularização da universidade pública, elas acompanharam também toda essa trajetória. Então, o movimento estudantil, o movimento sindical, se estruturaram também por aí. E uma das coisas que sempre fez parte da reivindicação eram as políticas de assistência aos estudantes, né? Assistência material mesmo. Ao longo do século XX, elas existiram em vários momentos, mas elas eram, primeiro, iniciativas relativamente localizadas. Então, uma universidade fazia, às vezes um determinado grupo filantrópico fazia uma atividade para colaborar no sustento dos estudantes de determinada localidade e tal. Mas ela era uma prática muito assistencialista, focalizada nos grupos mais vulneráveis socioeconomicamente. E, por outro lado, às vezes com indícios de clientelismo também, né? Não era muito claro quais eram os critérios de escolha e tudo mais, né? Durante os anos 70, né, no processo de redemocratização, das lutas contra a ditadura militar, e já no processo que havia ocorrido 20 anos antes de uma relativa expansão do ensino público, de construção das universidades federais pelos estados e tudo mais, né, nas capitais dos estados, nesse primeiro momento, ocorre uma estruturação muito forte das lutas no interior da educação, né? Por exemplo, no âmbito da UNE, dos sindicatos de professores, dos sindicatos dos trabalhadores, dos institutos federais, né, na época das escolas técnicas federais, né, do Sinasef, da Andifes e de outras organizações, né? E nessas lutas, passa-se a defender, primeiro, o direito à educação, né, que é formalizado na Constituição de 88 e na LDB de 96, mas, ao mesmo tempo que se defende o direito à educação, defende-se também o direito à assistência estudantil, a garantia do direito à permanência e ao êxito nas instituições.
Nos anos 80, nos anos 90, essas políticas elas não são tão estruturadas assim. A gente teve governos complicados ali nos anos 90, né, de desmonte do Estado e tudo mais. E no início dos anos 2000, ocorre dois processos simultâneos. O primeiro deles é um processo basicamente sem precedentes de expansão das vagas no ensino público, né? Por meio, por exemplo, do Reúne, da criação das universidades federais, dos institutos federais, e por outro, né, culmina em 2012 com a criação também da lei de cotas, que é importantíssima na garantia da igualdade social e racial já no acesso. Mas se houve uma ampliação do acesso no início dos anos 2000, longe, é claro, de ser o que é necessário, né? Até hoje nós temos muito mais jovens fora da universidade pública e dos institutos federais do que dentro, né? Nós precisaríamos ser muito maiores do que nós somos para atender a necessidade de educação. O fato é que sujeitos sociais e grupos sociais que não estavam inseridos nesses espaços massivamente passaram a fazer parte. Então, hoje nos institutos federais, por exemplo, a maior parte dos nossos alunos é oriundo de escola pública. Grande parte, né, 50%, é cotista. E para combater os mecanismos de exclusão que se davam ao longo do processo educativo, se estruturaram as políticas de assistência estudantil, agora de forma articulada e nacional, por meio da Política Nacional de Assistência Estudantil de 2007. Finalizando aqui, Dani, para passar, que eu já falei demais. Né? As políticas de assistência estudantil nacionais, estruturadas no PENAES, elas compreendem a assistência estudantil como um direito, e não como um assistencialismo, mas um direito, e políticas que buscam ter um caráter universalizante, né? E que vão muito além da questão material, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, do pagamento de auxílios para garantir direitos como moradia, saúde, transporte, acesso à cultura, lazer, né, etc. O PENAES, ele estrutura a assistência estudantil a partir de uma compreensão biopsicossocial da assistência estudantil, né? O que isso quer dizer? Que a compreensão é de que o estudante que entra na instituição, ele tem uma série de necessidades que vão muito além das necessidades materiais. Tem a ver com saúde física, saúde mental, o processo de escolarização dele, as habilidades, conteúdos que foram aprendidos a partir daí. E as políticas de assistência estudantil, elas envolvem, então, uma série de profissionais, né, que vão tratar dessas políticas, que envolvem psicólogo, pedagogo, enfermeiro, médico, assistente social, dentista, e profissionais mais da operacionalização das políticas de assistência estudantil, como é o meu caso, né, que sou auxiliar em ações educacionais. No âmbito do IF Sul de Minas, a política de assistência estudantil, para quem quiser conhecer, é muito importante que os estudantes conheçam, porque lá estão os direitos de todos e todas vocês. Estão sintetizadas na resolução 38/2020 do Conselho Superior, né, onde estão demonstradas as políticas que a gente vai debater mais adiante. Eu só queria ressaltar que, inclusive, lá para terminar mesmo agora, no próprio corpo da resolução 38/2020, está colocado que a revisão das políticas de assistência estudantil que a gente teve que fazer recentemente aconteceu num quadro de restrição orçamentária muito grave que a gente vem sofrendo desde 2015. A gente continua ampliando o nosso número de alunos, recebendo cada vez mais estudantes, mais cursos, mais vagas, mas, ao mesmo tempo, o orçamento da assistência estudantil de 2015 para cá, ou ele ficou congelado, ou ele foi reduzido. O que faz com que combater a evasão, né, o fracasso no ambiente acadêmico e tudo mais, se torna um desafio muito maior. Então, diante disso, ao longo do século XX, a assistência estudantil, né, ela se constituiu como uma luta, uma bandeira de luta dos movimentos populares, dos movimentos estudantis. Várias conquistas foram feitas nesse âmbito, embora muita coisa ainda faltasse por alcançar, mas assim que começamos a estruturar, passamos a passar por um processo de desmonte muito sério que está sendo implementado nos últimos anos e que é um desafio, tanto para nós, trabalhadores da assistência estudantil, como para todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação, os estudantes e a nossa comunidade acadêmica como um todo. Muito bacana, Rafael. Importantíssimo, né, saber desse histórico de lutas estudantis. E eu acredito que o pessoal aqui esteja já curioso para saber como que isso funciona efetivamente aqui no nosso IF Sul de Minas, né? Então, eu gostaria de saber do Fábio. A gente tem aqui o Programa Auxílio Estudantil, o PAI, né? Que é um verdadeiro pai aí para muitos dos nossos alunos, né? Então, eu gostaria que você falasse, Fábio,
como que funciona esse programa, o que que é? Então, Daniel, né, continuando aí a fala, né, que o Rafael nos trouxe, né, da importância aí das políticas de assistência estudantil, né, o PAI, né, Programa Auxílio Estudantil, ele nasce, né, dessas lutas, né, ele nasceu ali em 2010, nos institutos federais, né, foi o ano que eu entrei na rede, né, então eu ajudei aí a implementar, né, os programas de auxílios estudantis no Instituto Federal do Sul de Minas, né? E ele é um programa que o aluno ele vai estando matriculado, né, em um curso presencial do nosso instituto, né, ele vai poder ter acesso a auxílios, né, valores em dinheiro, né, escalonados ali em valores, né, que são pensados ali de acordo com a realidade, a nossa realidade regional, né, que ele pode estar solicitando esse auxílio, né, e pode, através de edital, me enrolei aqui um pouco, mas é porque eu estou querendo deixar um pouco mais claro para o aluno que está nos escutando, através do edital que é aberto, né, de 6 em 6 meses, geralmente, né, e ele vai solicitar. Solicitando, né, o auxílio estudantil, esse aluno vai passar por uma avaliação, né? Essa avaliação é uma avaliação socioeconômica, né? E essa avaliação socioeconômica, ela vai avaliar, né, alguns aspectos de renda, né, per capita, né, perfil do aluno, né, o perfil do aluno, né, porque nós somos uma instituição com vários níveis de ensino, né? Nós temos desde a educação básica até o ensino superior, até a pós-graduação, né, do ensino superior. Mas, no caso, o PAI, ele é destinado, né, os auxílios do PAI, eles são para os cursos presenciais, né, da educação básica e superior, fora as pós-graduações, certo? Então, os estudantes do ensino técnico integrado e do ensino superior podem solicitar, né? E passando por esse processo, né, que ele vai ser selecionado, né, ele abre uma conta, né, no nome dele, no CPF dele, mesmo ele sendo adolescente, ele pode fazer essa abertura dessa conta, e ele passa a receber mensalmente esse valor que é destinado ao quê? É um valor destinado à manutenção, né, das condições ali, das suas condições ali para ele poder se manter, né, no processo educativo, né? Então é um programa de transferência de renda, né? Faz os famosos programas de transferência de renda, em que o aluno ele não tem nenhuma contrapartida, né, para com essa transferência de renda, né? O que a contrapartida dele é o sucesso, o êxito e a permanência. Então, assim, basicamente, dando de maneira geral, né, não entrando em pormenores, né, é isso, né? É assim que funciona o PAI. Certo. Ô, Fábio, e aí, no caso, esse valor, o aluno ele pode gastar com o quê? Com moradia, com transporte? O que exatamente o PAI atende? O PAI, ele vai atender às necessidades básicas do aluno para a sua manutenção, né? Para a sua manutenção, visando a permanência dele na instituição de ensino. Então, o valor é depositado na conta dele, né? E não existe um controle, né? Quando eu falo de controle, não é exigido nenhuma comprovação de gastos, porque o gasto já é entendido na própria análise, né? Você analisa, né, a família, né, a renda per capita familiar, você já entende ali a necessidade, é um perfil de vulnerabilidade ali. Então já está subentendido que aquele valor que está sendo complementado naquele auxílio, é um auxílio, né? Nem é pensado como algo que vai cobrir todas as despesas do aluno, mas é apenas um auxílio. Aquele auxílio, o aluno já vai estar gastando ele nas despesas que são despesas essenciais dele, né? Moradia, como você falou, transporte, material didático, né? Alimentação, certo?
Sem falar também que os Responde. nossos... Respondeu. Os nossos estudantes, eles têm acesso também à alimentação também, gratuitamente, né? Os alunos do ensino médio e dos cursos técnicos subsequentes. É isso mesmo? Sim, os alunos que são matriculados no âmbito da educação básica, que são os alunos do ensino técnico e técnico integrado com o ensino médio, né? Eles têm direito legal pela alimentação, né, Rafael? E aí, esse direito legal, né, ele está estabelecido em lei, e lei federal, e eles têm alimentação, né? Quando, no caso dos alunos dos cursos integrado, dos cursos médio integrado, né, que eles ficam mais de um turno, né, eles têm café da manhã, né, tem o lanche, tem o almoço, eles ficam a parte da tarde, tem o café da tarde. No caso, por exemplo, dos alunos de cursos subsequentes, por exemplo, no nosso caso, né, curso de subsequente em edificações e eletrotécnica, né, eles vão ter um lanche à noite, né, o curso é noturno, né? Então, assim, existe essa previsão legal da alimentação escolar para os alunos que estão no âmbito da educação básica, até o ensino técnico. Bacana. Ô, Fábio, e sobre o programa Auxílio Estudantil, ele atende, então, esse público, né, dos nossos alunos dos cursos presenciais, cursos técnicos e superiores, mas exatamente qual o perfil desse público? É um perfil, assim, mais em vulnerabilidade? Que tipo de documentos são exigidos para poder fazer a inscrição? Certo. Então, agora vamos entrar um pouquinho mais assim, né? Vamos ser um pouquinho mais detalhistas aqui. Eu ia ser detalhista, depois eu me cortei, você deixa eu ser mais genérico. Então, o PAI, né, seguindo a Política Nacional de Assistência Estudantil, né, na nossa realidade, no momento, né, com o orçamento disponível, né, para essa fonte, né, que vem, né, de orçamento, né, nós conseguimos atender no momento, né, temos não é um corte, mas é um critério de análise, né, a renda per capita, ou seja, a renda bruta da família dividida por cada membro familiar, né, que seria o per capita, ou seja, por pessoa, de um salário mínimo. Né? Então, se uma casa, você tem pai, mãe, filho, pai, mãe, trabalho, né? E o filho não. O pai, mãe e o filho trabalham. Vamos supor assim, para ficar mais fácil. Cada um recebe um salário mínimo. Né? E a gente dividido por 3, né, a gente vai ter o resultado da per capita daquela família, das pessoas que moram na mesma residência, de um salário mínimo. Então, esse seria o perfil máximo, né, de renda, né, econômico, de perfil de renda familiar econômico, que o programa estaria atendendo. Né? É um critério de análise. Outros critérios também são levados em consideração. Né? A gente analisa, né, a situação mais global, né, da família, né, do estudante e da situação em si em que se encontra ali naquele momento. Mas são critérios relacionados à palavrinha que você falou aí, né, que é a questão de vulnerabilidades sociais. Então, esses critérios eles estão nos editais, né, e eles são norteadores, né, norteadores dessa avaliação para que a gente possa estar selecionando os estudantes. Quanto à documentação, ela é uma documentação básica, né, posso dizer assim, porque é a documentação que a gente precisa para que a gente possa ter arquivado para futuras averiguações, que a gente, como público, né, a gente está lidando com, né, verba pública, então a gente precisa ter esses respaldos, que são os documentos pessoais, né, de cada membro familiar, né, documentos de renda, né, que vão comprovar essa renda, a renda familiar, né, dos membros familiares. Então, de acordo com cada realidade familiar, o estudante vai apresentar uma documentação, certo? Então, cada caso é um caso, né? Por isso que a gente faz nessa realidade remota, que a gente está, nesse momento, imposta pela pandemia do Covid-19, né? A gente faz plantões, a gente faz atendimento aí em todas as plataformas aí, porque são atendimentos muito individualizados.
para que a gente possa explicar ao aluno sobre a sua realidade ali, como que ele deve apresentar essa documentação. Mas é tudo expresso e bem escrito e detalhado nos editais. A inscrição é feita, né, no site, né, tem todo um passo a passo, tem a inscrição do Sistema Auxílio Estudantil, né, ele vai criar um login no Sistema Auxílio Estudantil e ali ele vai seguir o passo a passo. Então é bem interativo, né? Bacana. Ô, Fábio, e esse auxílio, ele dura, assim, durante todo o curso do aluno ou ele passa por uma revisão, uma nova inscrição? Como que funciona? Então, Daniel, hoje nós não temos uma normatização interna, né, da nossa instituição ainda que possa nos respaldar em relação a essa questão. Então, nós trabalhamos com revisões, né, que são pensadas juntamente com a diretoria de assuntos educacionais, lá da reitoria, né, que de um ano e meio, 2 anos, são feitas revisões dos auxílios dos alunos, né, para que se verifique se houve alteração da situação socioeconômica, né, também por força, né, dessa legalidade, né, a gente está lidando com orçamento, com o erário, né? Então, é feito dessa forma. Hoje nós já estamos discutindo, né, um regulamento. E a discussão nesse regulamento é que não haja mais essas revisões, certo? Esse regulamento ele vai passar por várias câmaras, chegar até o Conselho Superior, que a gente tem aí, o Rafael, hoje ele é membro do Conselho Superior, nosso representante técnicos administrativos, e o Flávio já foi membro, né? Eu lembro, né, Flávio? Já foi, né? Membro do Conselho Superior, representando os estudantes, né? Então, a importância aí também dos estudantes, dos nossos alunos que estão nos escutando aí, eles estarem também participando aí da vida aí, das comissões e dos conselhos, né? Que são a nossa forma de participação, né? De democracia participativa aqui no Instituto. Então, Daniel, existem revisões, tá? Ainda existem, tá? Não existe essa normatização. Nós estamos trabalhando para que ela saia até o final deste ano. Bacana, Fábio. Uma última pergunta. Às vezes tem alguém que está assistindo a gente que trabalha, tem um estágio remunerado, ou que pretende ter projeto, né? Ser bolsista em projetos de pesquisa, de extensão, ou às vezes recebe o Bolsa Família, né? Essas pessoas com esse perfil, elas podem solicitar o auxílio estudantil? Devem. Todos os alunos devem solicitar o auxílio estudantil, né? Os editais eles são abertos a todos os alunos, né? Como eu disse, existem alguns critérios de análise, né? Existem algumas questões ali, né, que vão estar nos norteando para que nós possamos estar direito possível esse orçamento. Os editais são abertos para todos os alunos. De maneira específica, né, que você me perguntou, né, o aluno está recebendo uma bolsa de pesquisa, uma bolsa de extensão, isso não impede, né, de forma alguma que ele esteja também participando da seleção do pai. Né? Nós entendemos que a bolsa de extensão, a bolsa de pesquisa, ela é uma bolsa destinada àquela situação específica que o aluno está vivenciando, né? Ele está desenvolvendo mais uma das nossas dimensões ali além do ensino, né? Ele está participando da extensão, participando da pesquisa, ele está se dedicando, né, a mais uma dimensão aí da nossa instituição, né, da nossa instituição, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, dessa tríade. Então, ele está tendo gasto com isso, né, então essa bolsa, não é à toa que existe essa bolsa, né? E bolsa e auxílio, como eu já falei desde lá do início, elas não cobrem todos os gastos de ninguém, né? Ela não é auxílio paletó, não é auxílio, né? Não é auxílio moradia, coisa além do que o salário ou né, do que o estudante, algo que o estudante está tendo para cobrir um gasto dele a mais do que ele já tem, né? Do que ele já não estou nem sabendo aqui colocar a palavra correta, mas assim, não é isso. Os auxílios estudantis são apenas, e as bolsas também, né, são estímulos, são
são valores que pretendem, né, diminuir essa distância, né, que existem entre nós da sociedade, né? Então, essa questão das vulnerabilidades. Então, tenta minimizar, né, essas situações de vulnerabilidade. Então, e quando você fala também de Bolsa Família, né, mais importante ainda, né, toda a família que é beneficiária do Bolsa Família, ela já está dispensada de vários documentos no programa, nos editais do PAI, né, do Programa Auxílio Estudantil. E depois também dos outros auxílios aí, que o Rafael acho que ele vai poder explicar melhor para a gente. Já está dispensado, porque quando a família é assistida pelo Programa Auxílio, pelo Bolsa Família, ela já tem um cadastro muito robusto, que é o CAD único, né, que é feito no CRAS, né, na sua cidade. Então, ali já existem várias informações que a gente puxa, né, e ela vai entregar só um documento específico, que é a folha resumo do CAD único, mais o comprovante de pagamento daquele mês, do mês anterior, ali, que ela está fazendo, entrando no processo de seleção, e aquilo vai substituir toda a documentação de renda dos membros familiares. Ela vai entregar apenas a documentação pessoal, né, de identificação pessoal. Então, a documentação de renda já é eliminada, né, porque já subentende-se que são famílias em situação de vulnerabilidade. Muito bacana. Flávio, obrigado, viu? Daqui a pouco a gente conversa mais. Eu queria saber agora do Flávio, nosso ex-aluno, né? Se eu não me engano, Flávio, você é de Varginha, é isso mesmo? E aí Sim, você veio isso. para Poços para poder fazer o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, né? Você se formou aqui na nossa instituição, hoje está aí fazendo mestrado na Universidade Federal de Lavras, né? E aí, Flávio, você teve acesso ao programa Auxílio Estudantil? Você pôde usufruir desse programa? Em que ele te ajudou? Então, eu, desde o meu ingresso em 2017, eu fui assistido pelo programa do Auxílio Estudantil. Então, eu fui assistido pelo programa de 2017 até 2021, que foi quando eu me formei, né? Então, o programa ele foi de extrema importância na minha formação pelo seguinte fato. Eu estava morando em uma cidade onde eu não tinha nenhum familiar, não tinha contato prévio com ninguém, né? Então eu precisei ir dar minha cara a tapa, vamos assim colocar. E o auxílio, ele me deu possibilidades de me manter na cidade de Poços de Caldas e dar devida atenção aos meus estudos, né? Como o próprio Fábio disse, o auxílio ele não vai cobrir todas as despesas. Então, o aluno, ele querendo ou não, ele vai ter que arrumar alguma renda ali por fora, vamos assim colocar, né? Mas o auxílio, ele permite que, por exemplo, no meu caso foi assim, durante a semana o discente dê a devida atenção para o seu curso, para as suas tarefas, e no final de semana faça ali um bico, faça alguma coisa para adquirir uma renda extra, né? Porque atualmente o próprio auxílio ele divide em 11 parcelas, né? E, por exemplo, o aluguel são 12 parcelas. Então, ele ainda, né, colabora com a sua organização financeira, né? Querendo ou não, você vai começar a administrar ali o seu dinheirinho e você vai ter que entender que tem percalços aí nesse meio tempo, e o auxílio está aí justamente para te ajudar na sua permanência, ajudar na sua formação, para que você não fique ali, não perdendo tempo, né, mas para que você não fique preocupado com pagar a conta de água, luz, telefone, essas coisas, né? Então ele vai te dar uma ajuda extremamente importante, pelo menos para mim foi, né? Se não fosse o auxílio, eu tenho certeza que a minha formação não teria sido tão simples. Não estou falando que foi fácil, tá, gente? Mas tenho certeza que foi, assim, um fator primordial para a minha permanência na instituição. Bacana, Flávio. Compartilha um pouquinho mais da tua experiência. Como que você fez até para se manter, né, em Poços de Caldas, para realizar esse sonho do curso superior?
Você também procurou, você foi bolsista em projetos, que tipo de formas que você encontrou de ter essa permanência e esse êxito aqui na nossa instituição? Então, na maior parte do tempo da minha graduação, eu conciliei o auxílio com alguma bolsa, né? Se não era bolsa da própria instituição, de edital interno, era bolsa de residência pedagógica ou do próprio PIBID. Então, eu sempre tentei conciliar o auxílio estudantil com uma monitoria, com algum projeto de extensão ou com alguma outra bolsa que me auxiliasse ali a dar uma incrementada nessa renda, né? Mas, como eu disse anteriormente, o auxílio são 11 parcelas, o aluguel são 12, e aí como que fica? Então, já sabendo disso, quando chegava ali mais ou menos no final do segundo semestre, eu já começava a procurar alguns bares, pizzarias, algum lugar que pegava trabalho freelance no final de semana. E foi assim que eu consegui me manter muito bem aí na cidade de Poços de Caldas durante esse final e começo de ano. Então eu ia trabalhar no final de semana, fazia ali uma renda extra, ou quando eu estava recebendo ali a bolsa de extensão ou a bolsa de projeto de pesquisa, ia guardando ali um pouquinho mensalmente, para que chegasse no final do ano eu pudesse passar ali um período tranquilo. Bacana. Ô, Rafael, no nosso IFSU de Minas, além do programa Auxílio Estudantil, existem outros auxílios disponíveis aos nossos alunos, né? Que auxílios são esses? Quais que a gente poderia citar? Bom, Dani, existem os auxílios que eles são aqueles auxílios que o aluno recebe uma vez quando ele solicita, né? Que são geralmente os auxílios voltados à participação de eventos, como o EVACI, né, que é o auxílio participação em eventos artísticos, culturais, esportivos de extensão, e o EVACT, que é o auxílio participação em eventos acadêmicos, científicos ou tecnológicos. Esses dois auxílios, eles não são operacionalizados aqui pelo campus, né, eles são operacionalizados diretamente pela assistência estudantil da reitoria, mas eles também eles se destinam também a garantia de permanência, no caso, né, da participação desse tipo de eventos, custeando despesas como inscrição, o transporte, viagem, né, hospedagem, eventualmente quando é necessário, tudo mais, né. Agora, no período de pandemia, a maior parte dos eventos, né, se não a totalidade, está acontecendo de forma remota, mas ainda assim há custos que os alunos muitas vezes têm que arcar, geralmente com inscrição ou algum outro tipo de contribuição com o evento. Então, esses dois, né, o EVACI e o EVACT, eles estão abertos, né, eles são editais de fluxo contínuo que estão durante o ano todo. Mas, tratando do nosso cotidiano aqui, né, o auxílio que eu acho que é o mais fundamental nesse momento de pandemia e que a gente trabalha diretamente com ele aqui no campus Poços de Caldas, é o auxílio inclusão digital, né? Quando a pandemia chegou em março do ano passado, a gente foi meio que atropelado por um caminhão, assim, né? Foi uma mudança da rotina de trabalho, das formas pedagógicas muito ampla, né? E um desafio que se colocou no primeiro momento, né, com o estabelecimento do ensino remoto, era mais básico, né? Como incluir as pessoas no ensino remoto, né? As pessoas têm acesso a equipamentos, internet de qualidade e tudo mais, né? No nosso país como um todo, eu acho que a gente pode dizer já bastante claramente que o ensino remoto ele foi um fracasso, né, em geral. E não foi por falta de trabalho dos educadores e educadoras, não. O pessoal trabalhou pra caramba nas redes municipais, estaduais. Só que o fato é que os governos e os formuladores empresariais de política para a educação, né, eles deixaram de lado as políticas de inclusão digital, né? Não foi aprovado em nenhum momento uma política consistente, por exemplo, de internet pública para os alunos, ou de custeio por parte do Estado de pacotes de dados. Pelo contrário, né? O que aconteceu é que o presidente até vetou uma lei que garantia esse direito, né? O que os governos, em geral, e esses formuladores empresariais de educação buscaram como norte foi e continua sendo, né? E agora, infelizmente, eles estão tendo sucesso nisso, forçar a volta às aulas presenciais sem condições sanitárias para isso, colocando em risco a vida tanto de professores, professoras, trabalhadores e trabalhadoras, quanto do alunado, né? Aqui no IF, a gente
tem uma posição muito privilegiada em relação à maioria das redes, né? Apesar da gente estar sofrendo com desmontes constantes das políticas de assistência estudantil, a gente ainda tem como manter algumas delas. E a principal, a mais importante nesse momento de ensino remoto, foi o auxílio inclusão digital, né? No ano passado ele surgiu como auxílio extraordinário para a inclusão digital. Ele foi um programa meio, né, feito, né, como foi todo o ano passado, né, tentativa e erro. Eram bolsas de R$ 50 por mês, que não tinha nenhum tipo de análise de quem recebia, não tem análise documental para as pessoas receber, bastava os alunos solicitarem, né? Mas esse programa ele foi ampliado e foi institucionalizado esse ano, virando um auxílio inclusão digital, que é um edital de fluxo contínuo, o edital 11/2021, né? O que o auxílio inclusão digital faz? Ele paga para os estudantes dos cursos técnicos e superiores presenciais do Campus Poços bolsas para contratação de pacotes de internet, né? Pode ser, o aluno escolhe a modalidade de internet que melhor atende ele, né? As bolsas de R$ 80 são para alunos residentes nas zonas urbanas, né, regiões urbanas, e as bolsas de R$ 200 para os alunos que residem em zona rural, onde o acesso à internet de qualidade muitas vezes é ainda mais difícil, é preciso contratar a internet via satélite, que é bastante mais caro, então por isso o valor é maior, né? Todos os alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos e de graduação presenciais podem concorrer, e a linha de corte dele é um pouco maior que a do auxílio estudantil, né? A renda familiar por pessoa, para o aluno poder concorrer, né? A renda familiar por pessoa dele tem que ser de um salário mínimo e meio, né? As formas de comprovação também são bastante mais simples. Então, o aluno que já é assistido pelo auxílio estudantil, ele não precisa comprovar novamente renda, porque já passou por uma análise prévia. O aluno que ingressou na instituição por qualquer uma das ações afirmativas de renda, as ações afirmativas L1, L2, L9 e L10, também não precisa passar por análise de documentação, né, porque essa análise já foi feita no momento da entrada do aluno na instituição. E também os alunos que possuem inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, né, citado pelo Fábio aí, podem apresentar apenas a folha de resumo do CadÚnico como documento comprobatório de renda. Para quem não se encaixa em nenhuma dessas três possibilidades, há um outro processo de seleção, é o mesmo processo de seleção, na verdade, mas em que são apresentados documentos de comprovação de renda, né? Então, documentos... aí vai depender da situação da pessoa, se a família, por exemplo, se a pessoa é trabalhador informal, se é trabalhador formal, se é empreendedor, etc., né? Isso varia, mas está tudo lá estabelecido no edital 11/2021, e a gente está à disposição também. Nesse momento a gente encontrou um desafio muito grande, sabe, Dani? Porque a gente está operacionalizando um edital para inclusão digital. Só que o público-alvo está excluído digitalmente, a gente pressupõe, né? E nós precisamos operacionalizar isso remotamente, sem trabalho presencial. Então a gente está tentando se desdobrar o máximo possível. A gente faz atendimentos individualizados, liga para a pessoa se precisar, né? Faz chamada de vídeo, para quem tiver um pouco mais de dificuldade de utilizar a internet, os formulários e tal. Mas a gente está fazendo o possível para garantir, né, nesse momento de pandemia e de ensino remoto, em que a gente acha que o fundamental para conseguir manter um mínimo de qualidade de ensino, né, garantir o direito à educação e, ao mesmo tempo, garantir o direito à vida, né, o direito à saúde, à integridade física, o acesso à internet de qualidade ele é fundamental, e o auxílio inclusão digital, com as limitações que a gente encontrou, mas também com muitas potencialidades, ele foi um programa fundamental nesse momento histórico aí que a gente está vivendo. Muito legal. E, Rafael, eu acho que durante a pandemia, o diferencial do nosso campus Poços de Caldas foi esse trabalho de entrega gratuita de marmitas aos nossos alunos, e eles também podem solicitar os lanches do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Fala um pouquinho desse trabalho, como que ele funcionou. Bom, Dani, as políticas de segurança alimentar, né, elas são fundamentais, ainda mais no momento que a gente vive, em que o Brasil voltou novamente para o mapa da fome, né? A gente teve pesquisas no ano passado mostrando que mais de 50% da população brasileira, durante a pandemia, em algum momento esteve em situação de fome ou insegurança alimentar. O IF não é uma bolha, né? Os nossos alunos estão inseridos na sociedade, estão sofrendo as consequências dessa catástrofe social, sanitária que a gente está colocada para a gente, né? E às vezes a gente está nessa, né, tão embebido dessa ideologia da
da meritocracia, né? Tipo, mas o aluno não está se esforçando o suficiente para o ensino remoto, ele não faz aquela atividade, não faz aquela outra, quando o aluno às vezes não tem o que comer em casa. A situação está muito grave, né? Então, esses 2 programas, eles foram fundamentais nesse período de pandemia, para que a gente pudesse, pelo menos, reduzir, né, os impactos sociais colocados, embora, óbvio, a gente não conseguiu resolver tudo, porque a situação está muito complicada, né? O PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é uma conquista histórica da educação brasileira, né? Ele é da mesma época que eu estava falando que se estruturou o PNAES, né? Ele é de 2006 a 2007. E ele foi uma política de segurança alimentar fundamental, chegando ao ponto de, antes da pandemia, estudos, por exemplo, da UFMG, mostravam que se você fizesse uma análise nutricional da alimentação de um aluno de uma escola pública, municipal de Belo Horizonte, né, ou estadual de Belo Horizonte, e uma escola de elite, a alimentação do aluno da escola pública, ela era mais balanceada, ela era mais saudável, por conta desse instrumento que é o PNAE. O PNAE ele se baseia, basicamente, na aquisição de gêneros alimentícios para as escolas públicas, isso no âmbito da educação básica. Ele não é uma política de educação superior, infelizmente, né, ele tem essa restrição. E ele tem uma parte muito legal que ele adquire gêneros alimentícios direto da agricultura familiar, em sua maioria, né? Uma porcentagem do que ele é adquirido é de cooperativas de trabalhadores, associações, etc. Né? Durante a pandemia, no IF, o que a gente fez? A gente reestruturou ele, né? Esses gêneros que eram adquiridos das associações passaram a ser formados kits que são entregues semanalmente na casa dos estudantes que solicitam. Essa política é universal para os alunos de ensino do técnico integrado e do técnico subsequente. Qualquer aluno pode solicitar e vai receber semanalmente na sua casa um kit de alimentos que contém banana, contém uma panificação, tem semana que é rosca, tem semana que é pão de queijo, e contém bebida láctea também, né, que é um kit bem servido assim, de alimentos, tá? É muito, muito bacana. Então fica o recado para os alunos do ensino técnico integrado e subsequente, essa política é universal, não tem corte de renda, não tem nada de nada, é só chegar e solicitar. Quanto à distribuição das marmitas, né, ela foi uma política que começou lá no ano passado, porque com a adoção do ensino remoto, né, obviamente parou de circular a gente no campus, e o restaurante, que é uma empresa terceirizada, ele ficou meio que sem utilidade, né? O risco era a ruptura do contrato, porque não estava ninguém indo lá se alimentar, os trabalhadores não estavam indo lá mais, os professores, os alunos, né? Então o que a gente fez a partir do ano passado foi converter isso e passar o dinheiro, continuar comprando as refeições do restaurante, mas para que elas fossem entregues nas casas dos alunos que assim solicitassem. A gente assistia no ano passado mais ou menos 50, 60 alunos com essa política, e nesse ano, quando teve o início da segunda onda da pandemia, com a decretação da onda roxa aqui em Minas Gerais, que fechou uma série de comércios, né, e Poços de Caldas foi a cidade que mais perdeu empregos no sul de Minas durante o ano de 2020, então a situação estava muito calamitosa, a gente conseguiu ampliar esse programa e chegamos a atender até 120 alunos com 4 refeições diárias entre segunda a sábado, né? Com o decorrer do tempo, né, a gente teve que passar por um processo de institucionalização desse programa, e agora nós lançamos o edital 29/2021, que é o edital do Programa Emergencial de Garantia para a Segurança Alimentar. Esse programa, ele vai normatizar agora a distribuição das marmitas. Os alunos que quiserem solicitar a entrega das refeições em casa vão precisar passar por uma análise socioeconômica muito semelhante ao do auxílio inclusão digital que eu havia dito, né? Então, fazer uma inscrição no formulário, enviar alguns documentos. Os alunos que já são assistidos pelo auxílio estudantil, pelo auxílio inclusão digital, ou que entraram por ações afirmativas de renda, não precisam apresentar nenhum documento, está dispensado, é só com o comprovante de residência. A gente aceita o CAD único, o cadastro, ou a folha de resumo do CAD único como documento também, e vão solicitar para receber uma ou 2 marmitas, aí é a escolha da pessoa que for solicitar, em casa de segunda a sábado. Só queria dar um recado importante em relação a isso. Os alunos que atualmente recebem as marmitas, eles precisam se inscrever nesse edital novo, tá bom? É o edital 29/2021. A atual entrega de marmitas que a gente estava fazendo sem um edital específico que normatizasse, ela só vai até mais esse mês de agosto. A partir de setembro,
A gente só vai entregar marmitas porque quem tenha feito a inscrição no edital do Programa Emergencial de Garantia da Segurança Alimentar. Então, ainda tem um bom tempo. Para o pessoal que está assistindo aí, que recebe as marmitas e quer continuar recebendo, dá uma olhada lá. Se tiver dúvida, manda e-mail para a gente. Estamos à disposição para fazer todo o processo de orientação necessário para garantir esse processo. Em relação a essas duas políticas, eu queria deixar aqui um agradecimento especial, né, uma parabenização especial aos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados do campus, né, motorista, o pessoal das cuidadoras que ajuda na montagem dos kits do PENAI e também o pessoal do restaurante, que também são trabalhadores e trabalhadoras da educação, muitas vezes em uma situação de trabalho bem mais precária que a nossa, né, muitos perderam os empregos durante a pandemia e que estão fazendo um trabalho muito bonito, né, de garantia da segurança alimentar dos nossos estudantes, levando os alimentos na casa das pessoas, que muitas vezes ficam, né, invisibilizados quando a gente fala. Né? A gente fala muitas vezes de professor, a gente fala muitas vezes de estudante, a gente fala às vezes de técnico administrativo, mas os trabalhadores terceirizados que estão ali fazendo o campus funcionar e fazendo as tarefas fundamentais, a gente tem todo momento a agradecer e parabenizar eles. Queria deixar também esse recado aí. Com certeza, a eles todo o nosso agradecimento, né? São pessoas fundamentais para a nossa instituição. Rafael, você citou aí o lanche do PNAE, eu já vi, nossa, é muito interessante, muito apetitoso, né? E são produtos da agricultura familiar, né? Então tem bolo, tem os itens de panificação, iogurte, né? Isso é o mais legal do PENAI, né? Porque a gente está em um momento em que todos nós somos cada vez mais condicionados a uma alimentação de qualidade horrorosa, né? Comer ultraprocessados, alimentos com baixo valor nutricional e etc. Porque, enfim, tem interesses por trás disso, né? É mais barato de produzir, é produzido em larga escala pelo empresariado dessas áreas. E o bacana do PENAI é isso, porque ele pega pequenos agricultores, associações de pequenas cidades e tanto garante o escoamento da produção deles, como garante para os estudantes uma alimentação muito mais nutritiva. Então, o PENAI, assim como o PENAI, é um patrimônio da educação brasileira, é um fruto de muita luta e é algo que tem que ser defendido a todo instante por nós que estamos aqui nesse espaço. Muito bacana, né? Isso eu achei que beneficia nossos alunos dos cursos técnicos. Ô, Flávio, esses outros auxílios que o Rafael citou aí, né? O EVACT, o EVASSE, que são utilizados principalmente nos eventos, né? Você também usufruiu desses auxílios? Eu sei que você foi muito participativo, você participou de vários eventos esportivos, né? Esses auxílios foram importantes para você? Sim, principalmente em dois momentos em que nós tivemos que fazer uma visita, né? Uma visita em Sorocaba e a outra, eu não me recordo onde era, mas o professor responsável da disciplina, ele deu entrada na solicitação do EVACT, se eu não me engano, que é o que cobre visita técnica, e através dele foi possível eu realizar essa visita técnica, porque se eu tivesse que tirar do meu bolso, era um momento delicado, eu não ia conseguir participar. E foi um momento muito importante durante a minha formação, né? Então eu posso dizer que nesses dois eventos que eu precisei, que eu solicitei o EVACT, eles colaboraram bastante na minha formação e posso até ousar dizer que se não fossem eles, a minha perspectiva de docência hoje seria um pouquinho diferente. Certo. Ô, Fábio, tudo isso que a gente está falando aqui faz parte de um trabalho muito bem desenvolvido pela nossa instituição através de uma coordenadoria, que é a Coordenadoria Pedagógica e de Assistência Estudantil, a CEPAI, e que você, o Rafael, fazem parte. Fala um pouquinho para a gente sobre essa coordenadoria e o trabalho que ela desenvolve. Então, Daniel, né, todos e todas aí que nos escutam, né? A Coordenadoria Pedagógica e de Assistência Estudantil, né, ela é o antigo setor de assistência estudantil, né? O Flávio até trouxe essa questão do setor de acompanhamento ou de assistência, né, estudantil, né? A gente costuma dizer que até o coração da escola, né? É ali nesse setor, né, que os alunos vão, no primeiro dia de aula, né, eles chegam para procurar onde que é a sala de aula, chega meio perdidão, né?
Então, é o primeiro lugar onde o aluno vai buscar informações ali que ele, talvez até que ele mesmo, meio boladão e não se perdeu ali na conjuntura, né? A CEPAI está sempre ali, né? Mas CEPAI não é isso, né? A CEPAI, ela é um setor muito importante para a vida acadêmica do estudante, né? Porque é na CEPAI que o estudante vai encontrar amparo, né, para as diversas situações que podem, né, acontecer durante ali o processo do processo formativo dele, né, que podem acarretar ali algum prejuízo para ele, dificuldades, né, necessidades especiais, né, que ele possa procurar, que ele precise procurar, né, porque é uma equipe formada, né, por técnicos, técnicos administrativos em educação, né, com formação em educação, né, que estão ali prontos, né, para atender a essas necessidades dos estudantes. Então, nós temos ali, né, desde ali da equipe dos auxílios estudantis, do qual eu faço parte, né, a equipe pedagógica, né, psicóloga, enfermeira, né, nós temos ali no setor pessoas específicas ali para trabalhar com a questão do livro didático, com a entrega de carteirinhas, né, ou com a verificação da situação de carteirinhas, uniforme. Então, assim, é um setor que vai dar aquela acolhida, aquele amparo e aquele acompanhamento aos estudantes, né? Então, é aquele lugar onde o aluno ele vai se direcionar, né, quando ele tem uma necessidade, quando ele busca algo ali na instituição que ele precisa de uma informação, precisa de uma ajuda, precisa se pautar, ele corre ali na CEPAI. Então, nós temos um trabalho que é um trabalho muitas vezes incompreendido, né, de escuta, um trabalho de orientação, né, um trabalho em que nós estamos ali ao dispor do aluno mesmo, né? Nós estamos ali nos colocando a dispor dos alunos para que a gente possa contribuir com o processo formativo dele. Então, é o lugar onde ele pode procurar mesmo sem medo, né? Acho que o Rafael poderia até complementar a minha fala aí. Acho que eu fui meio paizão. Não, eu acho que é isso, assim, lá na convivência cotidiana com os alunos, a gente tem todo esse papel de acolhimento, de escuta, de ser muito próximo dos estudantes, né? Principalmente os estudantes do ensino médio, a gente acaba tendo muito mais proximidade com eles, né? De ajudar para várias coisas, mas é isso. Ele é o setor que operacionaliza as políticas de assistência estudantil, né, na compreensão biopsicossocial do estudante, né? Então, na compreensão ampla do estudante, desde as necessidades que ele tem de saúde física, mental, organização pedagógica, compreensão da trajetória escolar dele, a colaboração em organização de estudos, etc. Até essa questão da dimensão de permanência material mesmo, né? Que está colocado lá. Só é importante dizer que a gente operacionaliza as políticas de assistência estudantil, mas elas são políticas que envolvem toda a comunidade, elas não são específicas do nosso setor, né? A política de assistência estudantil do IF de Minas é bem clara em dizer que as políticas de assistência estudantil são de toda a comunidade, então está todo mundo inserido. Por isso que é importante que os alunos não só acessem os editais, mas conheçam, se organizem nos centros acadêmicos, se organizem nos diretórios acadêmicos, para também fiscalizar, cobrar, propor mudanças e ocupem os espaços institucionais de decisão, as câmaras, os colegiados, o Conselho Superior. É muito importante que a gente compreenda que assistência estudantil e educação não é prestação de serviço, como às vezes tenta se colocar na visão mais empresarial, né? Como se a gente vendesse um pacotinho ali que é educação. É comunidade. O IF Sul de Minas é uma comunidade em que a gente exerce diferentes funções, né? Temos os técnicos, temos os professores, os alunos, mas que as decisões ali, elas têm que ser o mais democráticas possível, e é importante que todas e todas consigam participar. Então, acho que esse é um recado bem importante dessa live. A gente não está só falando de serviços oferecidos, não. A gente está falando de direitos, e direitos eles precisam ser a todo momento acompanhados, defendidos, com organização e com participação. Bacana. Uhum.
Muito legal tudo isso que vocês estão falando, porque mostram o quanto a nossa instituição é preocupada com os nossos principais clientes, o nosso principal público, digamos assim, que são os alunos, né? Sem os nossos alunos, a nossa instituição, ela não existe. E, Flávio, um depoimento que eu sempre gosto de ouvir dos nossos ex-alunos é o quanto o IF de Minas foi importante para eles, né? Para você, o IF de Minas fez a diferença na sua vida? O que você poderia dizer para todos que estão nos assistindo? Eu acho que falar que o IF Sul de Minas fez diferença na minha vida seria uma hipocrisia da minha parte. O que eu só sou o que eu sou hoje por causa do IF Sul de Minas. Então ele não só fez a diferença, ele me moldou, né? Botou a mão ali e falou: esse é o Flávio que está saindo daqui hoje. É uma instituição na qual eu sou muito grato. Realmente é uma instituição próxima do estudante, ela visa o bem-estar, e a gente está falando de auxílio estudantil, mas como o Fábio e o Rafael já falaram, auxílio também não é só o dinheiro, né? É o bem-estar psicológico, saúde mental, saúde física, e a instituição ela oferece todo esse suporte. Especialmente o campus, eu já tive contato com outros 2 campi do IF Sul de Minas, mas em especial o campus Poços de Caldas, o pessoal, seja das tias da cozinha, o pessoal da limpeza, os porteiros, os professores, os técnicos, são profissionais muito próximos dos alunos, muito solícitos, eles sempre estão ali felizes em te ajudar, né? Então a instituição, o IF Sul de Minas Campus Poços de Caldas, ele foi um marco no início da minha carreira. Eu só sou o que sou hoje por conta da instituição a qual eu sou muito grato, e eu espero em algum dia voltar por aí. Com certeza, assim esperamos também, viu, Flávio? Muito bom ouvir as suas palavras, né? Para a gente que está aí trabalhando com educação, e ter esse retorno é muito importante. A gente já está aqui com 1 hora de live, então acho que a gente já pode encaminhar aí para o final do nosso encontro virtual. Eu queria, então, ouvir as considerações finais de cada um de vocês, começando, então, pelo Fábio. Bom, então, agradecer novamente o convite, é um prazer enorme estar aqui. Sempre que vocês precisarem, estarei aí sempre à disposição dessa instituição maravilhosa, que conta com seus profissionais maravilhosos. O IF Sul de Minas é uma família, né? O IF Sul de Minas Campus Poços de Caldas é uma família, da qual eu tenho orgulho de ter participado e que eu ainda me sinto parte dela, tá? Eu só queria deixar uma dica aqui pro pessoal, né, se perguntando, e onde que eu vejo esses editais, como eu participo desses editais, é sempre acompanhar o site, tá? Assim como nós temos o livro de cabeceira, nós devemos ter o portal de cabeceira também, né? Vamos configurar aí o nosso navegador para assim que a gente abrir o computador, mostrar para a gente o site do campus, porque lá você fica sabendo das notícias da instituição e também dos editais de auxílio, seja ele o auxílio estudantil ou algum outro tipo de auxílio que a instituição esteja ofertando, bolsas de pesquisa, de extensão e assim por diante. Então o site ele tem que fazer parte da sua rotina em contato com o computador. Quanto à questão do edital, não tem mistério, né? Como o Fábio e o Rafael disseram, é só ler com bastante atenção, conferir a documentação e se atentar aos prazos. Não tem segredo nenhum participar do processo do auxílio estudantil, e é isso. Prestar bastante atenção e solicitar aí o seu auxílio para que você, assim como eu, consiga se qualificar, se formar numa instituição maravilhosa que é o IF Sul de Minas. Perfeito, muito bom. Fábio, e você? O que você tem a falar aí para o pessoal? Então, pessoal, vocês que estão nos escutando, não deixem, né, de participar dos editais, né, de estar sempre atentos, né, às oportunidades aí que a instituição te oferece, né, não importa se são editais do auxílio estudantil, se são
visitas técnicas, se são cursos, né? Como o Flávio está trazendo aí para a gente. Não deixem de participar da vida comunitária, né? Como o Rafael trouxe para a gente, da vida comunitária do campus, né? Da vida comunitária, que hoje a gente está aqui nessa comunidade digital, né? Hoje a gente está dessa maneira, né? Mas o diálogo, o convívio, as relações, a interação, isso é que nos faz instituição, né? Isso que nos faz IF Sul de Minas, Campus Poços de Caldas. Isso que nos faz aí um corpo aí com força, né? Para trabalhar aí na nossa formação continuada, na sua formação acadêmica. Então, estamos juntos, né, para avançar aí perante, mesmo diante, né, de tantas dificuldades que nós estamos vivendo aí nos últimos meses, né, mas o caminho é seguir adiante com persistência e não esquecer das perspectivas aí de direito e dos nossos deveres enquanto cidadãos e não deixar passar aí deixar passar a bola, passar a nossa vez, né? Agora é a nossa hora, é a nossa hora de lutar, é a nossa hora de conquistar, é a nossa hora de fazer acontecer, tá? Então, o auxílio estudantil existe para te auxiliar, tá? Mas quem faz a história é você. Muito bom, Fábio. Rafael. Bom, Dani, te agradecer de novo aqui pelo espaço, parabenizar mais uma vez pelas lives que têm sido realizadas aqui no Instagram, as quintas-feiras, as outras também, né, o conteúdo todo que tem sido gerado aqui. Agradecer aí o Fábio e o Flávio por esse debate tão legal que a gente teve hoje. Acho que não tem muito mais a acrescentar, né, dizer que, para mim, assim, da mesma forma que o Flávio falou que o IF Sul de Minas moldou ele, eu digo que trabalhar no IF Sul de Minas, mas mais do que isso, trabalhar na assistência estudantil me moldou muito, né? Porque o IF Sul de Minas, ele representa um objetivo de sociedade, né? Educação pública, gratuita, de qualidade, laica, socialmente referenciada, mas para essa educação fazer sentido, ela não pode ser para uns poucos. Ela tem que ser educação para todos e todas. Ela tem que ser uma educação que tenha a cara de povo. E ela só vai ser uma instituição, e ela está cada vez mais se tornando uma instituição que tem cara de povo, com políticas de assistência estudantil fortes. Então é muito importante a gente sempre poder estar nesse espaço debatendo. Queria dizer que eu estou com muita saudade de todo mundo. A gente ainda não volta no presencial por agora, por questões sanitárias, por questões que são maiores do que a nossa vontade. Nós estamos trabalhando, todos e todas, muito para garantir o direito à educação. E no momento em que for oportuno, estaremos lá, de novo no campus, convivendo, construindo em comunidade o processo educativo, né, e de formação que a gente acredita. Então é isso aí, desejar uma boa noite para todo mundo e agradecer também pela paciência de ter nos ouvido até agora. Muito legal. Obrigado, viu, gente? Agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. O Davi Luca comentou aqui, parabéns por sempre avançar nessas conquistas com os alunos. Mais cedo, o professor Thiago Caproni comentou, parabéns, pessoal, pelo evento. Agradeço demais a todos que participaram, a todos que estão presentes aqui com a gente. Deixa eu dar uma boa noite aqui para alguns. Vinícius Xavier, personal Ítalo Carvalho, Cindy Corsini, Marcos Reis, Wagner, Arthur, Igor, José Eduardo, Bruna Maldoni, a nossa colega Ana Silvestre. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. E é isso, né? IF Sul de Minas, Campus Poços de Caldas, educação pública, gratuita e de qualidade, é aqui. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Avisando que o vídeo vai ficar salvo aqui no nosso IGTV e compartilharemos também nas nossas demais redes sociais. Boa noite, gente. Até. Tchau, tchau. Até mais.